Até onde a humanidade pode ir à procura da fonte da juventude? Para mais contos assustadores, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like. Quem sabe você não encontra a resposta por aqui. A ONG Fonte da Juventude parecia ser um oásis em meio à desesperança. As famílias viam naquela instituição uma chance de alívio, um milagre em suas vidas. Comida, abrigo e promessas de um futuro melhor eram oferecidos em troca de algo que parecia pequeno: entregar seus filhos àquela organização. No início, todos acreditavam estar fazendo a escolha certa. As crianças, antes desamparadas, encontravam ali sorrisos e uma rotina que prometia transformá-las. Mas, com o passar do tempo, algo sombrio começou a emergir das sombras daqueles muros altos e frios. As crianças que antes corriam e brincavam, agora caminhavam como se arrastadas por um peso invisível. Seus olhos, antes cheios de brilho, tornaram-se poços vazios, sem emoção, como se algo dentro delas houvesse sido apagado. Era como se a própria essência da vida estivesse sendo drenada delas, uma gota de cada vez. Os boatos começaram a circular entre os moradores do bairro. Diziam que à noite, quando tudo deveria estar em silêncio, sons estranhos podiam ser ouvidos vindo de dentro da instituição. Gritos abafados, como se alguém estivesse tentando chamar por ajuda, mas sem força suficiente para ser ouvido. E sempre que um desses sons era ouvido, logo depois, um carro preto com vidros escuros saía dos portões, levando consigo um segredo que ninguém jamais descobriria. O funcionário que havia escapado do inferno, que era a fonte da juventude, sabia que corria risco de vida ao contar o que sabia, mas ele não podia mais carregar aquele fardo sozinho. Ao se encontrar com um dos pais, sua voz tremia enquanto falava sobre o quarto do pânico. Era lá que as crianças eram levadas quando começavam a se tornar problemáticas. A descrição que ele deu do lugar era aterrorizante. Paredes acolchoadas, portas reforçadas, sem janelas. Mas o que mais o assombrava eram os gritos, gritos que ecoavam em sua mente mesmo quando ele estava longe dali. Você acha que eles são apenas trancados lá até se acalmarem? Ele perguntou, com a voz quase num sussurro. Não, o que acontece lá dentro é muito pior. Alguns são levados para nunca mais serem vistos, e os que saem, bem, você já viu o que eles se tornam. A revelação caiu como uma bomba. O pai, antes tomado pela inércia de sua própria pobreza, agora se via forçado a agir. Mas o que ele poderia fazer contra algo tão poderoso? Contra uma instituição que parecia ter o bairro inteiro em suas mãos? Decidiu então investigar por conta própria. E numa noite escura, ele conseguiu entrar na instituição. Ao adentrar os corredores sombrios, ele sentiu o peso do terror crescer a cada passo, até que, enfim, encontrou a porta do quarto do pânico. Quando a abriu, o horror que viu foi além do que sua mente poderia imaginar. As paredes estavam manchadas de algo que parecia ser sangue, e as marcas de unhas cravadas na madeira revelavam o desespero daqueles que ali estavam presos. Mas o que mais o assustou foi ver no canto da sala um amontoado de roupas infantis, algumas ainda com as etiquetas de identificação das crianças. Foi então que ele ouviu um som atrás de si. Ao se virar, o pai deu de cara com algo que jamais esqueceria. Uma figura em pé, no meio do corredor, olhos completamente negros, um sorriso distorcido no rosto. Era uma criança, ou o que um dia havia sido uma. Mas agora, transformada por algo que a ONG havia feito, era uma criatura sem alma, pronta para cumprir a vontade de seus mestres. O pai fugiu da instituição, mas o que viu lá nunca o deixou. A ONG foi fechada, abandonada às pressas, e logo o prédio caiu em ruínas.
Mas até hoje, aqueles que passam por lá durante o dia ainda podem ouvir os gritos e choros que ecoam das paredes em decomposição. E à noite, se você olhar com atenção, poderá ver uma pequena figura perambulando pelos corredores vazios, esperando eternamente por pais que nunca mais voltarão. Se você gostou deste conto, inscreva-se no canal Contos Que Susto para mais histórias arrepiantes.